Pai do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui para mais um programa Mentes Fortes. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, uma membra da Igreja Comunhão com Deus. É com o maior prazer e satisfação que hoje vamos falar com a nossa irmã Sabrina, hoje diaconisa Sabrina da Igreja Comunhão com Deus. Sabrina, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem sim, espero que esteja tudo bem com o Senhor, meu pastor, e que vocês aí em casa estejam também tudo bem. Amém. Nós estamos aqui com essa programação nova e toda semana a gente vai estar aí soltando um podcast, Mentes Fortes, onde pessoas saíram de certos lugares e estão aí caminhando para um lugar de glória, um lugar de poder. E hoje nós vamos falar com a Sabrina. Sabrina, a primeira pergunta, fala um pouco de você, de onde você veio, como você chegou aí nessa caminhada no Evangelho. Bom, primeiramente, estou na caminhada já há um tempinho. Fui nascida e criada em algo totalmente diferente da igreja. Conheci Jesus com 21 anos, que foi quando o Senhor me resgatou do espiritismo. Nascida e criada dentro do candomblé, iniciada. E foi quando eu tive o primeiro encontro com o Senhor e passei a viver uma outra trajetória da minha vida, né? Que foi viver na presença do Senhor. De lá para cá tive muitas mudanças na minha vida. A primeira delas é o emocional, o espiritual, a forma como a gente aprende a lidar com a vida. Nessa mesma época eu sofria de uma depressão, tive muitos problemas, principalmente na minha vida sentimental, que bagunçou todas as outras. E era mãe solteira, precisava criar o meu filho, e mesmo tendo o meu filho, que foi o meu maior alicerce para que em momentos que eu pensava em até mesmo tirar a minha vida, a me entregar para tudo que fosse de pior para minha vida, muitas das vezes esse sentimento era muito mais forte do que eu. E foi assim que o Senhor, ele me resgatou, ele alcançou a minha vida, no momento que ele me mostrou uma nova saída, um novo caminho, que eu poderia viver a partir do momento que eu viesse aceitar Jesus. E foi assim que eu aceitei Jesus. Então, esse gatilho de quando você, 21 anos, né, no candomblé, qual foi o ponto assim que você encontrou Jesus? Qual foi assim o início, a experiência? O que você pode contar de que você vivia e daquilo que você passou a viver? Na verdade, eu sempre tive uma curiosidade, mas eu nunca tinha uma coragem de adentrar uma igreja. Eu costumo falar que não fui nem eu que fui ao encontro do Senhor, mas foi o Senhor que me encontrou. Meu primeiro encontro foi num culto no lar, na casa de uma tia e uma prima minha, que eu fui fazer do meu trabalho, né, as unhas delas, e tinha um culto que era ação de graça da vida dessa minha prima, da Paula, aonde nesse culto eu não ia ficar, e como eu morava muito longe, ela ia me levar de retorno para casa de carro. Naquela época não tinha Uber como tem hoje, a gente está falando de média de 10 a 11 anos atrás. E quando eu me deparei com essa situação, ela falou assim, olha, tá dando o horário de ir pro culto, de começar o culto, eu tô atrasada, então nós vamos iniciar o culto e depois do culto eu te levo. E foi nesse momento que eu falei, mas eu não sou muito chegada à igreja, né, eu vou ficar lá no quarto trancada, mas aí Jesus, ele esteve comigo. Eu tive um gatilho de sair do candomblé, porque não foi nem com a escolha da igreja. Há um ano atrás, antes de ir para a igreja, eu já tinha decidido a sair por vivências minhas, o qual já não era mais feliz naquele lugar. Eu já não acreditava mais sobre aquelas coisas, então não tinha uma crença. Então fiquei um ano vivendo, tentando recomeçar, até que o Senhor me encontrou, e aí desse dia que eu tive um encontro com o Senhor, nunca mais eu olhei para trás, nunca mais eu pensei em sair da igreja. Ok, e as dificuldades de ser mãe solteira, a dificuldade de estar passando por momentos difíceis, a trajetória com Cristo já agora, né?
que você começou a caminhar. Qual foi os pontos assim que mais você pode dizer que foi marcante para continuar? Pois você estava saindo de uma religião, vindo por um caminho com Cristo. E qual que foi o mais difícil deixar e qual que é o mais difícil de manter dessa caminhada da presença de Deus? Eu falo que deixar não foi tão difícil para mim porque eu já não queria. Porém, não voltar para trás é o mais difícil, né? Manter na presença de Deus. Principalmente porque eu vivi alguns momentos assim de muito estalo, muito eu não vou conseguir. Acho que o inimigo colocou muitas vezes na minha mente de que eu não iria conseguir, de que eu não era capaz. Mas eu acredito que desde o momento que o Senhor falou comigo, até eu aceitar Jesus, foi os momentos assim mais difíceis do início. Foram os 3 primeiros meses. Eu aceitei Jesus mesmo com 3 meses depois indo para a igreja. Só que quando eu aceitei Jesus, eu passei a entender. Nesses 3 meses eu já tive alguns encontros com o Senhor, que ele passou a me mostrar de que ele era maior que todas as coisas. Então, quando eu entendi que nada teria mais poder do que esse Deus vivo, eu passei a entender que nada do que foi deixado para trás tinha mais poder sobre a minha vida. Não estou dizendo que a partir desse momento foi tudo fácil, não, vieram muitos momentos difíceis. Eu costumo até dizer que a gente só alcança o sucesso quando a gente passa pelo aquele processo. Então, a gente precisa ter a mente muito forte. De que forma eu consegui ter essa mente forte? O Senhor, ele sempre colocou pessoas de Deus sobre a minha vida. Foi a vida do pastor, que sempre me pastoreou, sempre me colocou o que eu estava vivendo, que era algo que ele já tinha vivido, e eu congrego bem longe da comunhão com Deus. Mas todas as vezes, nesses 10 anos, as pessoas, quando eu convido alguém para ir para a comunhão com Deus, a pessoa fala, o que você vai fazer lá longe? Mas eu tenho comigo que Deus, ele preparou exatamente a pessoa que tinha passado por tudo que eu estava passando. Então, eu não conseguia falar, porque eu era uma pessoa muito tímida naquela época. Mas eu chegava dentro da igreja, Deus sempre usava o meu pastor Ivan, ou alguma membra, missionária, diaconisa, para vir falar comigo, e ele mostrava o que estava acontecendo comigo. Então foi algo assim que Deus, ele pegou na minha mão e nunca mais largou. Até nos momentos de mais dificuldades, que eu acredito muito que foi a época que eu entrei para os jovens, que foi o momento que eu mais acreditei, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu já sou mãe, eu já tive um casamento e como que essa igreja está me olhando? A minha sensação é de que as pessoas, os jovens não me aceitavam, me olhavam diferente. E eu me lembro que muitas vezes eu ia arrastada. Os jovens começavam às 3h30 da tarde, o culto era às 18 horas, e eu falava assim, eu só vou para os jovens, mas eu não vou ficar para o culto. Mas quando eu chegava nos jovens, tinha uma liderança que era usada por Deus para me colocar ali em meio aos jovens e fazer uma oração por mim, e ali dia após dia eu fui vivendo uma libertação da parte do Senhor, onde eu fui me firmando e eu voltava para casa já com um jeito diferente. Então eu ia para a igreja com o pensamento, eu vou me matar, o primeiro caminhão que passar eu vou me atirar, eu não vou ser feliz, eu nunca vou ser feliz sentimentalmente, eu não sou ninguém, eu não consigo nada, eu vou ser uma mãe fracassada. Mas eu saía da igreja cheia de promessa daquele que não é homem para que minta, mas filho do homem, e nem filho do homem para que se arrependa. Então é sobre isso. Foi dessa forma que o Senhor foi fazendo a minha mente ficar forte, se apegando com Deus. Ele usa pessoas, as pessoas são instrumentos nas mãos de Deus para nos dar apoio, para fazer com que a gente se fortaleça e continue a caminhada. Mas a gente precisa abrir a mente para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus, para preservar nesse mesmo caminho. E aí eu pensava, cara, eu preciso dar uma vida melhor para o meu filho. A infância do meu filho, a juventude do meu filho precisa ser diferente da que eu tive, que foi totalmente perturbada. Então, o que é? E a maior promessa que o Senhor fez na minha vida era paz espiritual. E o meu começo foi, Senhor, eu só quero paz espiritual. E todas as vezes que eu ia me aproximando cada vez mais de ter paz em todas as áreas da minha vida. Isso foi o meu maior incentivo de continuar. E Deus, ele é tão lindo que ele não pede nada em troca. Ele diz assim, olha, eu vou te dar isso, eu te prometo liberdade espiritual, eu te prometo uma vida digna, eu te prometo um casamento, eu te prometo uma vida feliz, e ele não te pede nada
em troca? E aí, muitas das vezes eu pensava, cara, eu não tenho nada, então se ele não tá me pedindo nada, eu vou permanecer. Uau! Vamos lá, mentes fortes, você que está nos assistindo, compartilha, convida aí seus amigos, a sua família, para estar se inscrevendo no canal, para que a gente possa estar aí prosseguindo nesse trabalho tão bonito na presença de Deus. E ouvimos a Sabrina falando aqui um pouco, né, da sua trajetória, pensamentos de mortes, né, Sabrina, pensamento de desistir, mas o objetivo daquilo que era um ponto principal que eu vejo é que você frisou agora na sua fala, e muito boa a sua fala por sinal, você falando de um objetivo para dar o melhor para o seu filho, de que Deus não pede nada em troca. O que você veio galgando, conquistando nesse caminho? Porque se tinha que conviver com pensamento de morte, ao mesmo tempo tinha uma vida que dependia de você. E qual é os pontos ali que você achou força e falou assim, eu tenho Deus, eu tenho meu filho para criar, e você com pensamento de morte, qual foi assim o estupim para você falar assim, eu vou vencer? O que você viu? O que aconteceu? Primeiro ponto é que eu falava assim, eu não tenho direito de morrer. E a Bíblia fala muito sobre isso, Uau. né? Que os nossos filhos são responsabilidades nossas. Então, todas as vezes que eu pensava em acuar, em recuar, eu pensava, cara, eu não tenho esse direito, eu não posso fazer isso com o meu filho. É uma criança, então eu não posso largar ele. Então, eu acredito que Deus, ele sabe de todas as coisas exatamente por isso. Até eu entender que tudo é sobre Deus, primeiro sobre ele, eu pensava no meu filho. Então, eu me lembro até uma vez que eu parei no Largo São Mateus, até de onde eu moro, e ali passa muito caminhão, e eu parei ali naquele dia eu fui determinada a tirar minha vida. E eu lembro que eu falei assim, eu vou me jogar no primeiro caminhão que passar. E quando eu tava pronta, que eu vi um caminhão vindo, veio um menininho e gritou, mãe! E eu estava sozinha, só que na minha voz eu tinha ouvido o meu filho falar, mãe. Eu comecei a dar um passo para trás e olhei para o menino vindo, e o menino não estava falando comigo, ele estava falando com a mãe dele. Ali eu sentei, eu comecei a chorar. Na época eu liguei para alguns primos meus que estavam me dando suporte, que foram pessoas que me ajudaram a conhecer o caminho de Cristo também. E ali eles foram me acalmando, porque estavam distantes de mim, até eu conseguir me levantar e ir embora. E aquele dia foi o dia que eu cheguei em casa, eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, se tu existe, me liberta desse sentimento. Sentimento de tristeza, sentimento de ser inferior, sentimento de não valer nada para ninguém, de nunca ser uma mulher valorizada, uma mulher bem olhada dentro da sociedade. Porque mesmo dentro da igreja, no meu início, a minha mente era o quê? É muito comum o cristão nascer no berço evangélico, casar, e depois ter filhos. E eu já fui para a igreja com uma outra história, eu já era mãe. Então o inimigo falava assim, você não era aceita, você saiu de onde você era aceita para se inserir num lugar onde você nunca vai ser aceita. Você nunca vai ter um casamento, você nunca vai... Era essas coisas que o inimigo colocava e trabalhava muito na minha mente, até porque eu sofri, o meu maior sofrimento foi a minha vida sentimental. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a me apegar em coisas que realmente ocupavam a minha mente. Quando nesse momento, eu ainda não tinha entendido que eu precisava me apegar apenas com Deus. O que eu fiz? Eu me enfiei em trabalho e estudo. Falei, Senhor, me dê oportunidade de trabalhar e estudar. Então, muitas das vezes eu trabalhava das 6 à meia-noite e final de semana eu fazia curso, final de semana eu estava estudando e às vezes ia uma vez por semana para a igreja até Deus me firmar e você sentir saudade, né? Chega um momento que um culto já não é o suficiente, você começa em 2 cultos já não são mais o suficiente. Glória a Deus. Você começa em 3. E aí, quando você se depara, você tá num momento que você fala, nossa, é Deus. Aí eu já não estava trabalhando tanto, mas Deus, ele continuava suprindo as minhas necessidades financeiras, mesmo eu diminuindo a minha carga de horário. E ali Deus foi trabalhando. Cheguei a passar com psicóloga, cheguei a precisar começar a tomar remédio, mas naquele momento eu já conhecia Jesus e foi aonde eu fui
fui querendo conhecer mais de Deus, eu fui me envolvendo. Senhor, se tu é mesmo na minha vida, não me permita viver de remédio. Eu sou muito nova. O que vai ser da minha vida daqui a 10 anos se eu estiver tomando tantos remédios, né? Tem uma história de antepassados da minha vida, de pessoas que se mataram por depressão, de que vivem de remédio. Então, não, Senhor, não é isso que eu quero para minha vida. E aí foi os pontos onde eu fui me entregando, e quanto mais eu me entregava, mais o Senhor mudava, mais o Senhor modificava. E o primeiro ponto foi quando eu consegui colocar o meu filho na escola particular, e com manicure, uma simples manicure, mas eu falava, cara, meu filho já está tendo uma estrutura totalmente diferente da que eu tive. Hoje ele tem 16 anos, mas o meu filho tem um crescimento, uma estrutura totalmente diferente da que eu tive. E em contrapartida, hoje ele olha para mim e quando eu estou irritada, ele fala, nossa, preciso conversar com o pastor. Então, assim, ele sabe que é Deus na minha vida. Ele sabe que nas nossas vidas, dentro da minha casa, é sobre Deus. Ok, e vemos lá, né, que a Bíblia fala em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, né, que eu vos aliviarei, o fardo do Senhor é leve e o seu jugo é suave, né? E essa virada de chave é muito interessante, né, Sabrina? Que as pessoas que vêm, alguns pensamentos que vai ser fácil, e não é. A gente sabe que não é. A gente vai ter a força para lutar, a gente vai ter a força para se levantar, mas o fazer é nosso. E como você falou, você começou a estudar, começou a fazer curso, começou a trabalhar. E essa trajetória de ser uma manicure, de você conseguir colocar o teu filho numa escola particular, qual é o crescimento nessa área aí que você teve, que você possa falar para nós assim, fala assim, pastor, o meu crescimento, logicamente não é um crescimento fácil, mas uma manicure projetou, colocou primeiro o seu filho, deu uma estrutura para ele. Qual foi essa caminhada aí? Quais os momentos que você teve positivos e negativos, a gente sempre vai ter, mas assim, qual foi assim, você falou assim, vai ser aqui que eu vou crescer e vou conquistar? Na verdade, eu descobri que eu estava grávida, tinha 15 anos, e naquele momento eu não pode, eu não quero, eu sempre tive determinação de que eu iria crescer, iria estudar, ia dar uma vida diferente para minha família. Então, me encontrar grávida, não, peraí, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E próximo da minha casa tinha uma ONG, onde ministrava o curso de manicure e pedicure. E uma tia falou pra mim, eu fui lá, me inscrevi e comecei a adentrar nessa área. No começo eu não dava muita trela, achei que não ia dar em nada, mas eu costumo falar que a gente, quando tem força de vontade, a gente pode aprender, a gente pode conseguir, a gente pode ir muito mais além. Quando chegou na parte artística, que é a parte que eu mais me identifiquei sempre gostei de desenho livre, de fazer o que desse na minha mão, eu faria. E aí eu me apaixonei pela área. Aí sim eu dei o meu melhor, porque até então eu falava, não, isso não é pra mim, eu não consigo. Quando eu me encontrei com algo que eu me identifiquei, eu voltei tudo pra trás, os módulos que eu não dei o meu melhor, pra fazer o meu melhor e ali em diante melhorar. Até eu ir pra igreja, eu já tinha aproximadamente 8 anos na área, 7 anos na área, e eu era apenas uma manicure, não diminuindo a profissão manicure, mas eu não tinha nenhum outro curso, porque eu não conseguia investir em outros cursos na área da beleza. E quando eu adentrei, eu pensei que eu precisava fazer uma faculdade, que meu maior sonho era fazer uma faculdade, e Deus ele foi restaurando todos os sonhos que eu tinha e que estavam enterrados. E ali ele começou, através de palavra, através de direção, através de profeta, me direcionar a fazer cursos na minha área. Então, o próximo curso que eu fiz foi um designer de sobrancelha, micropigmentação, depilação. E aí eu fui indo. Hoje eu tenho quase 30 cursos na área. E eu lembro como ontem, quando minha mãe falou assim pra mim, em meio a esses cursos, Sabrina, você não para de estudar, quando que você vai parar? Eu lembro que eu falei assim pra ela, mãe, eu só vou parar quando eu tiver um salário de 5 mil reais. Ela riu muito de mim e falou assim, você tá ficando doida, isso não vai acontecer nunca.
E ali eu tomei aquilo pra mim e falei, vai, porque Deus me prometeu, e aquele que é Virou Deus objetivo, pra prometer, né? Ele vai cumprir. E ali eu passei por cima de cada não, de tudo. Então, eu precisei vender férias. Então, não vou aqui, não, eu aceitei Jesus e Deus demandou tudo do céu. Não, Deus, ele cumpriu tudo que ele prometeu, mas ele falava pra mim, tem de bom ânimo. Faça a tua parte. E é sobre isso. Então, eu precisei vender férias, muitas das vezes eu precisei anular folgas, muitas das vezes eu precisei anular vontade de viajar, vontade de estar com os amigos, economizar aqui para investir ali, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero mudar de vida, eu quero ter um novo emprego, mas ela não pensa que ela precisa investir em um conhecimento, ou se ela não tem condições, o que eu vou fazer para conseguir uma bolsa em determinada área? E a área da beleza é uma área que mais cresce, então eu sempre tive essa visão. E trabalhava registrado quando eu fui para a igreja, fiquei por mais 5 anos trabalhando registrado, e esse tempo que eu fiquei trabalhando registrado, eu fui investindo em vários cursos, até que a dona de onde eu trabalhava vendeu, o novo dono assumiu, e eu já tinha um acordo com a antiga dona de que eu iria sair 6h30, que era o horário mais cedo que eu conseguiria sair, para ir para o culto. O novo dono assumiu e falou, a partir de hoje não tem mais isso, você vai sair 7h30, que é o seu horário. E aí eu falei, então eu prefiro sair. Aí eu já tinha entendido que as coisas de Deus precisam vir primeiro, né? A gente precisa primeiro buscar o reino dos céus e as demais coisas não serão acrescentadas. Saí do meu trabalho e crente que Deus ia abrir uma outra porta, né? Então Deus ele vai abrir uma porta melhor. E fiquei 8 meses trabalhando a domicílio, debaixo de sol, debaixo de chuva, mala pesada, e eu comecei a orar, Senhor, abre porta. Então, eu já tinha uma trajetória muito grande, já trabalhava muito bem, era uma profissional muito bem reconhecida, mas em dezenas de currículos que eu havia enviado, nenhum me chamava. E eu comecei a perguntar, Senhor, mas por quê? Eu nunca fui chamada nem para uma entrevista, nem para um teste, alguma coisa está acontecendo. Até que o Senhor, através do culto, usou um profeta para falar para mim que era tempo de eu abrir o meu próprio negócio. E eu pensei, tá maluco, não tenho recurso para isso, não tenho dinheiro para isso. E na mesma hora o Senhor falou, o recurso sou eu quem vou adentrar, sou eu que vou prover. E assim foi, Deus fez. Hoje eu trabalho no meu próprio espaço, fazem 6 anos, vão fazer 6 anos agora em maio, o qual foi fruto de oração dentro da comunhão com Deus, o qual foi fruto de muitas lágrimas, porque tudo na minha mente era não é possível, não vai acontecer, não tem como isso, eu não consigo, eu não sou capaz. E Deus, eu lembro das palavras dele, ele disse assim, o profeta diz assim, você vai passar numa avenida, você vai estar num ônibus, você vai olhar para o lado e vai ter uma plaquinha, aluga-se este salão direto com o proprietário, desce e vai falar com ele. Uau. Isso, passou uns 15 dias. Eu desci, fui falar com ele, sem R$1 no bolso, pela fé que Deus iria prover. Eita. E foi assim que Deus abriu as portas. Lá no meu começo da minha conversão, quando eu aceitei Jesus, o Senhor, ele me prometeu que eu iria ser chamada de doutora na terra. Mesmo eu sabendo que eu sempre amei a área da beleza, eu sempre frisei em pensar, não, Deus me prometeu que eu vou ser doutora, então eu tenho que buscar algo para eu estudar. Se vai ser medicina, se vai ser odonto, eu não sei. E eu comecei a pesquisar muito sobre isso, mas se eu vou ser doutora, eu tenho que pesquisar. E a gente não entende que às vezes Deus faz uma promessa que muitas das vezes não passou pela nossa cabeça, mas é Ele quem vai nos direcionar. Então se passaram anos, hoje eu curso biomedicina, tô no 6º semestre e para eu ir para biomedicina eu fiz uma avaliação com uma doutora que era biomédica esteta e ela trabalhava com estética avançada. E nessa avaliação eu fui conversando com ela e eu fui querendo saber um pouco mais dessa área. Ela é um trabalho totalmente voltado para a área da estética. Eu só estudei biomedicina e eu sabia que aquele encontro foi um encontro marcado por Deus. Porque eu falava, Deus, você vai me fazer doutora, mas eu gosto da área da estética, para onde eu vou? E assim que Deus fez. Então, ele promete, ele cumpre tudo aquilo. Só que a gente tem que perseverar. Vai haver dias difíceis. Teve dia de eu ir pro culto com dinheiro de ida.
Pra voltar eu não tinha. E eu não tinha coragem de pedir pra ninguém. Chorei o culto inteiro e falava, Senhor, como eu vou embora? Como eu vou embora? Como eu vou embora? E o Senhor usou uma pessoa no final do culto pra falar, bênção, você tem como ir embora? Não. Aqui, ó, o Senhor mandou eu te abençoar. Então, assim, eram esses pequenos detalhes. Teve uma Páscoa que eu chorei horrores porque eu não tinha como dar um chocolate pro meu filho. Era a primeira Páscoa que eu não ia dar nada para ele. Embora não seja o simbolismo da Páscoa o chocolate, é muito difícil você falar para a criança que ele não vai ter um chocolate naquela data. E eu falei para ele assim, olha filho, não tem nada. Fui pro culto e eu tinha assinado uma rifa, que era até da irmã Katiuska na época. Ela tava... O prêmio era um ovo de Páscoa de 1 quilo. Mas eu assinei pra ajudar ela, porque eu tenho mania de dizer assim, eu nunca ganho nada nessas coisas, eu assino só pra ajudar. E nem me lembrava. E no dia ela, Sá, você ganhou, toma aqui. Eu chorei muito, 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 muito. Porque o meu coração era para Jesus. Jesus, eu preciso levar pelo menos um chocolate pro meu filho, eu não tenho para dar. Quando eu cheguei em casa com o ovo, meu filho fez assim, eu sabia que você ia fazer surpresa, você nunca me deixou sem. Então, assim, são pequenas coisas, pequenos cuidados que a gente vê da parte do Senhor, que a gente fala, cara, não tem outro lugar a se estar. Não tem outro caminho a ir, a percorrer, porque Deus, ele é maravilhoso em todos os sentidos. Amém, povo de Deus, tá vendo aí? Vamos compartilhar, vamos convidar a todos. Igreja Comunhão com Deus, com esse quadro abençoado, Mentes Fortes. E eu peço para você divulgar o canal, compartilhar, curtir, se inscrever lá, para que a gente possa aí conhecer muito mais histórias aí que tem dentro da igreja e muitas das vezes a gente não fica sabendo. Então a Sabrina, eu vi você carregando mala, tanto é que você foi em casa fazer a unha da pastora, né? E hoje eu vejo as meninas, as minhas 2 filhas vão lá no seu espaço, hoje cresceu, hoje é uma realidade. E eu gostaria de saber, acho que até mesmo o pessoal que vai estar assistindo gostaria de saber, e agora, estudando biomedicina, quais são os projetos e os sonhos que você almeja ainda em conquistar? Porque esse vigor, ele não acabou, porque Deus vem falando de crescimento, Deus vem falando de uma área a ser expandida. Hoje a Sabrina é casada, né? Não dá para mostrar aqui, mas está aqui o esposo dela, o Rodrigo, está aqui conosco. E qual que é agora a mãe, a esposa e uma grande empresária? Essas 3 partes aí, fala conosco. Vamos lá. Como mãe, eu acredito assim que Deus ele tem me dado muita sabedoria para lidar com meu filho. As pessoas com quem eu convive comigo e convive com meu filho, sabe que ele é um menino maravilhoso e muito abençoado. E diferente da minha infância, que foi de castigo, de bater, de ter uma infância um pouco mais rígida, eu nunca bati no meu filho, mas não é porque eu passo a mão na cabeça, é porque não houve necessidade. Deus, ele sempre me deu muita sabedoria de sentar e conversar, muita sabedoria de ter diálogo. E eu não era assim. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. E quando eu aceitei Jesus, que Jesus me fez algo novo, que ele falou, olha, a partir de hoje é uma nova Sabrina, é uma nova mulher, é uma nova mãe. Eu sempre pedi sabedoria para conduzir as coisas quanto mãe. E é muito gratificante olhar hoje, 10 anos depois, e falar, meu Deus, obrigado, porque a Bíblia fala que não é nem por força nem por violência. E obrigado por ter me dado sabedoria de instruir o caminho certo, de instruir o que se deve fazer, instruir os sonhos, os objetivos que hoje eu vejo meu filho falando, o apoio que eu consigo dar para ele, que eu não tive, mas que eu não culpo os meus pais, entende? Eu entendo que o apoio que eu dou pro meu filho é justamente por ter Jesus na minha vida. Então, eu não culpo ninguém. Eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas, mas me faz feliz ter tido a oportunidade de dar algo melhor para o meu filho, através de Jesus. Eu fui muito batalhadora, eu me doei muito, eu batalhei muito para que tudo isso acontecesse, mas se Deus não fosse na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, nada teria acontecido. Quanto esposa,
é um grande dilema. Ele tá aqui, hein? Ele tá aqui. Eu sempre falei que eu não iria casar novamente. Eu vim de um casamento que me marcou muito, me machucou muito, me feriu muito. Então, na minha percepção, homem só serve para fazer mulher, só servia para fazer mulher sofrer. Então, era uma área que eu não aceitava que Jesus tocasse. Porque ai dele se falasse pra mim que eu ia casar. E mesmo ele prometendo, várias vezes ele me prometeu que eu iria ter uma família, que eu iria ser casada, mas eu não a aceitava. E o Senhor, ele é muito educado. Ele só mexe aonde a gente pede, onde a gente dá espaço. Então, todas as áreas que eu falava, Senhor, cuida, Senhor, ele foi indo. Só que nesse meio tempo, ele foi tratando o meu coração, ele foi tratando as cicatrizes, ele foi tratando as marcas, até que chegou um novo tempo sobre a minha vida, que eu comecei a olhar e falar, Senhor, eu preciso de um companheiro, eu preciso de alguém que seja meu parceiro, só que eu fui muito direta na minha oração. Eu quero alguém estudado, eu quero alguém inteligente, eu quero alguém que pegue na minha mão e me direcione para o caminho de crescimento, como eu quero. Se for alguém para me levar para trás, eu não quero. Se for alguém for para me afundar, eu não quero. Eu não estou no momento de estender a mão para ajudar ninguém. Eu estou no momento que eu preciso de alguém para estender a mão para me ajudar. E eu não estou entrando em mérito de financeiro, não. Eu estou entrando no mérito de como pessoa, não é espiritual. E ao mesmo tempo que eu orava isso, eu falava assim, nossa, mas eu tô pedindo demais, né, Deus? Eu mesmo com Deus. Eu tô pedindo demais, né? Porque no meu âmbito de amigos, eu não vou ter uma pessoa assim. Aonde eu frequento, eu não vou encontrar uma pessoa assim. E aí eu falo, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. Porque Deus, é assim que você quer? É assim que eu vou te entregar. Mas foi num dos momentos mais difíceis da minha vida. Meus irmãos foram presos e me ligaram para eu ir até o local para levar documentos deles para a audiência. E lá estaria um advogado me aguardando. E foi assim que eu conheci o meu esposo. No momento mais difícil da minha vida. Hoje eu sou casada. Muito orgulho com um advogado, com uma pessoa super inteligente, com aquele que pegou na minha mão. Nós tínhamos apenas 4 meses de namoro. Ele falou assim, qual é a faculdade que você quer fazer? Eu falei, eu tenho vontade de fazer biomedicina, mas um dia eu vou ter condições. Ele pegou na minha mão e falou, vamos lá, hoje a gente vai se inscrever. Eu falei, você tá doido? Eu não consigo, eu não me preparei. Vamos fazer a prova, eu vou fazer, e se a gente passar, nós vamos fazer juntos. E aquilo para mim foi a maior prova de que ele seria o homem da minha vida, de que era alguém preparado por Deus para mim. Porque na minha oração eu falava, eu quero alguém que pegue na minha mão e me ajude a andar, me leve para frente. Glória a Deus. Ali ele se inscreveu, fez 1 ano de faculdade, depois de 1 ano, ele é advogado, tem 3 pós-graduação. E aí ele falou assim pra mim, não, agora você já tá encaminhado, eu posso parar. Mas aí eu não deixei parar. Eu falei, não, você veio aqui comigo até aqui, você vai até o fim. Ah, mas vai até o fim. Então, e está comigo, vai concluir biomedicina. O que Deus tem para as nossas vidas, eu não sei. Se vai ser um doutor esteto, não sei. Eu não sei, mas eu sei que tá aqui e é sobre isso. É sobre fazer um trabalho junto, é sobre daqui que eu faço pra você, é sobre você chegar em casa e as coisas estarem prontas, porque sabe que você tá chegando de um dia cansativo. É sobre isso, é sobre ter um verdadeiro parceiro. E que é possível quando a gente realmente entrega nas mãos do Senhor para que Ele prepare. Veio de uma primeira experiência muito ruim, né, Sabrina? E para a segunda experiência, acho que todo ser humano ele vai ter esse medo, né? Sim. Não teve um casamento bom, não teve um emprego bom. Em todas as áreas, acho que o medo... Então são coisas a ser vencidas. A gente pode ter o medo, costumo falar isso em cima dos púlpitos. A gente pode ter o medo não pode nos travar. Não pode estagnar. As pessoas dizem, eu não quero mais saber, eu não quero mais conviver, mas o dia a dia e a gente se dedicando, estando perto de Deus, algumas coisas vão caindo, né? Que nem você vem de um relacionamento e hoje você fala assim, o seu olho até brilhou, isso é muito bom, mostrando que realmente é capaz, né, disso acontecer. Então a Sabrina é mãe, a Sabrina é uma esposa, e a Sabrina agora, como empresária, como visionária, como crescimento, qual que é aí o desejo agora
Porque estudar você está, projeto você tem, e agora o crescimento. Por onde, assim, nesse ano de 2024, você tem, assim, alguns projetos a mais aí para crescer? A Sabrina, como empresária, ela passou por um ano, que foi o ano de 2023, de checkmate, de virada de chave. No final de 2022, eu precisava de algo na minha vida espiritual, como o senhor falou no início, hoje chamada como diaconisa, mas eu sentia que eu precisava de algo a mais, que na época eu ainda não tinha sido levantada como diaconisa, no meu espiritual com Deus. Então, quanto a empresária, em final de 2022, eu falei algo para o Senhor, eu fiz um propósito com o Senhor. Senhor, eu quero ir mais profundo. Eu quero que a minha intimidade contigo aumente ao ponto de eu chegar no meu espaço e se eu tiver que parar um atendimento para falar do seu nome, para fazer uma oração, para eu não me trave. Porque eu sentia que eu tinha muita legalidade para falar do nome de Deus, mas eu guardava isso para mim. E o Espírito Santo, ele começa a incomodar. Então, quanto empresária, o ano de 2023 foi o ano que eu falei, eu vou trabalhar, mas eu vou dar uma pausa. Então, o ano de 2023 eu não ministrei cursos. O ano de 2023 eu tentei somente fazer os atendimentos, porque era um ano que eu queria crescer espiritualmente. Hoje, antes na minha cabeça eu tinha que separar a Sabrina empresária e a Sabrina espiritual. A Sabrina que é serva de Deus e a Sabrina que é uma empresária. Hoje já não. Hoje eu falo com convicção que eu preciso ser a Sabrina serva de Deus em todos os lugares. Porque dentro do meu espaço, adentro mulheres que querem ser transformadas fisicamente. Mas até ela querer ser transformada fisicamente, tem algo dentro dela que precisa ser transformada. Quantas mulheres chegam lá e falam assim pra mim, Sá, eu não sei quando foi a última vez que eu tive um elogio do meu esposo. Quando foi a última vez que eu me olhei no espelho e me achei bonita. E aí o Senhor me deu um dom maravilhoso, que é de mexer no olhar, de mexer numa sobrancelha, de fazer uma unha. No salão a gente tem todos os procedimentos de cabelo. A pessoa saía dali maravilhada, mas o meu coração me incomodava. Ela precisa de uma oração. E eu, às vezes, tinha medo de me impor, de oferecer, e muitas das vezes tinha medo da bagagem que aquilo ia me trazer por não poder fazer aquilo. Então eu me perguntava muito, posso, não posso, vou, não vou? Foi um momento que eu falei, não, eu vou orar pela minha vida espiritual, porque se a minha vida espiritual estiver travada, nada aqui vai sair. E foi uma visão assim, primeiro eu comecei a orar para que Deus desse visão. Por que as coisas no salão estavam travadas? Por que o crescimento do salão estava travado? Se o Senhor falava todo o tempo para mim de crescimento, por que estava travado? E o Senhor falou, a trava está com você. A chave de destravar está com você. Você só precisa usá-la. Então eu comecei a orar. Foi o ano, assim, dentro da minha caminhada com Deus, o mais lindo. E eu poderia dizer o mais difícil. Mas foi o primeiro ano que, em meio, eu teve, no final de 2022, começado um propósito com Deus sobre a minha vida espiritual. Eu sabia que Deus estava comigo. Então, tudo que eu enfrentei o ano passado, todas as dificuldades em todas as áreas, seja no casamento, seja no financeiro, seja de saúde, que era uma experiência que eu ainda não tinha tido com o Senhor. Descobri um tumor no meio desse processo, e no meio desse processo eu falei, não, eu tô no meu momento mais lindo com Deus, isso não vai me paralisar. Para honra e glória do Senhor, fui operada, fui curada, o Senhor trouxe a cura para minha vida, e continuei. Parei de fazer live no meu Insta, e no final de 2022, e falei pro Senhor, Senhor, eu vou voltar a fazer live quando eu tiver coragem de abrir uma live e contar o meu testemunho. Então hoje, pastor, não é uma virada de chave à toa, porque eu tentei, eu tenho tudo por escrito. Eu falava, Senhor, qual é o melhor momento? Como que eu vou abordar isso? Como que os meus clientes vão me ver? E o Senhor, ele ia virando essa chave e falava assim pra mim, não, eles precisam te ver como a minha serva, como a minha filha. E de meses pra cá, do ano passado pra cá, as clientes começaram a chegar na igreja, você é pastora? Você é missionária? Não, eu sou só uma serva. Não, você
você tem algum cargo? Não tenho. E a Amanda, que tá aqui, que não me deixa mentir, elas batiam o pé e uma das pastoras orou por mim no final e falou, se prepare, porque tá vindo. Então, e ali eu fui orando. Quando eu fui levantada, em dezembro de 2023, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, agora 2024 eu quero que seja o ano aceitável do Senhor sobre a minha vida profissional. Agora eu quero pegar todos aqueles projetos que estavam engavetados para colocar para cima. Então eu tenho promessa de ir para um lugar maior, eu tenho promessa de abrir a minha clínica, eu tenho promessa de viver, de ministrar cursos, de viver viajando, de ir para um lado e para o outro. Então, o Senhor está aqui. O tempo é seu, mas eu quero viver esse tempo, mas de cabeça aberta, que o momento que eu precisar falar do nome do Senhor, eu vou falar o nome do Senhor. Porque às vezes as pessoas chegam lá num curso e falam assim, Sá, como eu faço para ser uma instrutora como você? O caminho de fazer o teórico, o caminho de fazer o profissional, eu sei falar. Mas eu também preciso falar que se Deus não estiver com ela, como esteve comigo, não vai acontecer como está comigo. Então não dá para separar. E às vezes a pessoa fala assim, mas você não tem que levar a religião. Não é sobre religião, é sobre um Deus vivo que faz em todas as suas coisas. No começo da minha conversão, Deus me afastou da minha família, mas porque Ele precisava cuidar de mim. Hoje eu tive recentemente uma viagem em família, fiquei 10 dias com a minha família e todos os dias alguém da minha família me pedia oração. E aí eu comecei a entender, Deus, aquelas viagens de família que o Senhor não me permitiu ter mais, era porque o Senhor estava me preparando para este local. Pessoas que são de onde eu saí me perguntando, mas você não ficou louca? Como foi? Como você teve coragem? Qual foi o primeiro passo? O que eu faço para ir para a igreja? E eram coisas que lá naquela época eu não estava preparada. Então, muitas das vezes, nós somos espelhos para essas pessoas, não por falar, mas também por atitudes. Sim. Mas vai chegar um momento que você precisa falar do nome do Senhor. Vai chegar um momento que você precisa falar. O Senhor me deu uma palavra em Esdras 10, essa semana, que eu fui pesquisar e estudando, e o Senhor falava muito de arrependimento e sobre vontade de falar do nome do Senhor, sobre de falar do Evangelho. Não é possível você viver, e o Senhor, o ano passado, Ele me trouxe muito esse reflexo. Sabrina, olha quanta coisa você viveu durante 10 anos. Você não sobe no púlpito da igreja que você congrega para você testemunhar. Quando foi a última vez que você testemunhou? E eu falava assim, no momento certo eu vou testemunhar, no momento certo eu vou testemunhar. E eu fui vivendo um testemunho atrás do outro. Hoje eu tenho um monte de testemunho engavetado. E o Senhor falou fortemente ao meu coração. Na medida que você tirar os seus testemunhos da gaveta, eu tiro os seus projetos da outra. Uau! Então, é sobre isso. Eu acredito muito que 2024 vai ser o ano aceitável, um ano que eu vou viver as promessas do Senhor sobre a minha vida profissional. Mas foi necessário essa pausa. Foi necessário reiniciar de uma forma diferente, com Deus na frente de verdade. Porque só falar, não, Deus está aqui, é fácil. Mas quando Deus me deu autoridade para dizer em nome do Senhor, é sobre isso. Então, foi para isso que o Senhor me preparou. Então, eu acredito que esse ano de 2024, quem já teve curso comigo, quem já foi ministrada pela minha vida no profissional em 2024 para frente, vai sentir a diferença. E talvez vai olhar e vai falar, nossa, mas quando eu fiz curso com ela não era assim. É porque tá de um jeito diferente. Deus preparou de um jeito diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vê, né? Como que você vai perguntando, como que eu vou te perguntando aonde você vai, né? Você emociona, sorri, o olho brilha, né? Porque é esse sentimento que a gente está no Evangelho, né? Nem tudo é só rir. Sim. Nem tudo é só o olho brilhar. Tem os momentos difíceis, mas aonde a gente chega não para dizer que chegamos. A gente chega para puxar vidas, né? Para investir em vidas. E agora uma pergunta que você falou sobre mãe, sobre esposa, sobre empresário. E a diaconisa Sabrina? Quem é a diaconisa Sabrina na Igreja Comunhão com Deus? Lembrando aos irmãos, compartilhar, curtir. Vamos meter marcha aí, hein?
Sabrina diaconisa. O que a Sabrina faz dentro da igreja Comunhão com Deus? Sabrina diaconisa é uma Sabrina que eu confesso que mesmo orando, a gente ora, a gente se prepara, mas a hora que chega a gente fala, meu Deus, será que eu sou capaz? Dias eu fiquei assim me perguntando, Senhor, será que eu estava orando certo? Por que eu fui mexer nisso? Mas assim, o meu coração, ele muito se alegra mesmo. Eu comecei um trabalho bem lá atrás, quando tive a oportunidade de entrar para o Ministério Infantil. E era esse mesmo sentimento. Será que eu consigo? Como eu vou fazer? E ali naquela época tinha a tia Joyce, me ensinou muito, aprendi muito com ela mesmo. Foi uma divisão assim na minha mente. E eu pensava, eu já ministro aula. Por que não tentar fazer algo dentro da igreja? Então a vontade de fazer algo dentro da igreja sempre existiu. E com o crescimento, com o amadurecimento, a gente entende que a gente precisa de uma liberdade espiritual, uma cobertura espiritual da parte de Deus para fazer algo a mais. Então, hoje, eu sinto o desejo de adentrar... Quando eu adentro na sala do Ministério Infantil, de orar, de impor a mão, de ter posição. E isso eu já vinha sentindo antes de levantar, mas aí eu falava, nossa, eu não posso, não é momento. Então hoje eu sinto que o Senhor, ele me deu legalidade, ele confirmou aquele ministério que ele já havia me prometido, que ele já havia me chamado, que ele já havia colocado sobre o meu coração. Mas todos os dias tem um temor. Todos os dias, quando eu oro, eu falo, Senhor, quando me dá uma palavra, me dê o entendimento da palavra. Quando quiser algo de mim, me mostra com clareza o que o Senhor está requerendo de mim, para que eu não deixe a desejar. Porque o sentimento de deixar a desejar, ele não acontece só na vida profissional, só dentro de casa, como mãe, como esposa. Na vida espiritual também acontece, dentro da igreja também acontece. Mas, graças a Deus, o Senhor, ele me colocou numa igreja que eu estou muito bem pastoreada. Pastor Ivan, pastora Simone, são pessoas assim que... E entre outros, né? Pessoas que estiveram comigo na caminhada. Pastor Leandro mesmo, morava lá na Tiradentes. Quando descobriu que eu morava em São Mateus, me deu inúmeras caronas, me deixou na porta de casa, era um trajetinho a mais, mas ele deixava. Pessoas que me levaram até o pastor Ivan, pessoas que me instruíram esse caminho. E são essas pessoas que a gente olha e fala, cara, se eu tô aqui é porque um dia alguém orou por mim. Se eu prevaleci é porque alguém um dia orou por mim. Quando eu pensava em desistir, tinha alguém para falar assim, ei, não desiste não, porque o caminho lá na frente é gostoso, é prazeroso. Eu não estou dizendo que hoje eu tenho tudo que eu quero, mas eu tenho 90% daquilo que o Senhor me prometeu. E graças a Deus que as promessas não acabaram, porque o dia que as promessas acabarem, não tem mais nada para viver, né? Então, eu sou muito grata a Deus, muito grata mesmo. A Sabrina, que é muito engraçado, que hoje a minha família olha e fala, a Sabrina parece a peça rica da família. Eu não sou a peça rica, mas o Senhor, ele me transformou. Ele transformou meu vocabulário, ele transformou as minhas vestes, ele transformou o meu pensar, ele transformou os meus lábios, até às vezes, que acontece numa família, no meio de uma discussão, o Senhor coloca palavras de firmeza e coerentes para serem ditas. E eu lembro que um tempo atrás aconteceu com meu irmão, e tipo, ele muito bravo, muito enfurecido, e eu ali, e meu tio me chamou e falou, parabéns, como você conseguiu falar tudo isso e não se exaltar, não falar um palavrão, não... Aí aquilo para mim foi um checkmate, porque nem eu tinha percebido isso. Mas aí ele foi ali e falou, nossa, você é tão diferente. Aquilo aqueceu meu coração, porque eu sei que não era sobre mim, é sobre Deus, é sobre esse que transforma. Amém. É isso aí, gente. Vamos para a reta final aqui com a Sabrina. Gostaria que você olhasse para essa câmera aqui do lado e deixasse uma mensagem, para esse povo aí que está aí nos acompanhando. Deixar uma mensagem de Deus, aquilo que Deus, Senhor, colocar no seu coração. Bom, primeiramente eu quero agradecer
Agradeço muito essa oportunidade, agradeço os meus pastores, agradeço a cada um que está envolvido nesse projeto. Quero também falar para você em casa que eu não sei qual é a área da sua vida que o Senhor precisa trabalhar. Talvez seja espiritual, talvez seja o sentimental, talvez seja o profissional, talvez seja a saúde. Eu não sei qual é a área que o Senhor precisa trabalhar, mas se você observar, no dia de hoje nós falamos em todas as áreas. Eu tenho certeza que a área que você necessita, o Senhor ele vai adentrar. Se você não aceitou Jesus, que você possa ter a oportunidade de realmente ter sede de aceitar esse Jesus, de conhecer ele. E eu falei muito isso para uma pessoa ao qual eu tô ajudando espiritualmente recentemente. Ela falou assim para mim: me ensina a orar. E às vezes a pessoa ela não sabe orar, mas ela tem sede, ela tem vontade. Me ensina a orar como você ora. E eu disse assim: a oração é uma simples conversa com o Senhor. Se você não sabe orar, você sabe conversar. Convida ele para sua casa, convida ele para sua vida. Se você não tem coragem de ir até uma igreja, de ouvir uma palavra, fala: Senhor, me fortalece para que eu consiga chegar até essa igreja, para que eu consiga ouvir a sua palavra, para que eu consiga aceitar. Porque o Senhor, ele é infinitamente bom, a ponto de mudar todas as nossas áreas, até aquela área que a gente fala não mexe, ele não vai mexer, porque ele é educado, mas vai chegar um momento que você vai sentir sede, vai dizer: Senhor, me dá dessa água, Senhor, mexe nessa área. E eu tenho certeza que o ponto principal para você, quanto profissional, é o espiritual. Então, cuida do espiritual, se entrega para Jesus, mergulha nesse mar. Porque eu tenho certeza que todas as outras áreas da sua vida o Senhor vai abrir. Seja para viajar, seja para dar uma vida melhor para sua família, seja para dar uma vida melhor para o seu filho, seja para ter um esposo, seja para transformar o seu esposo, seja para transformar a sua casa, seus filhos, sua família. O caminho é Jesus. Então, buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, meus irmãos? Igreja Comunhão com Deus, sede na Avenida Paraguaçu Paulista, 545. A subsede em Vila Formosa, Avenida Monsenhor Antônio de Castro, 708. Então venha para cá, venha primeiro para conhecer Jesus. A transformação virá a partir do momento que você galgar os caminhos, permanecer em Cristo. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Amém? Sabrina, foi um prazer te receber aqui. Deus abençoe e que tenhamos um ano aceitável do Senhor nesse ano de 2024. Deus abençoe. Amém, viu? meu pastor. Muito obrigada. Eu que agradeço por essa rica oportunidade. Amém? Fica com Deus, povo de Deus. Tchau, tchau.